Um homem criava muitos patos em seu sítio. E no meio daqueles patos todos, um patinho começou a pensar em voar. Mas ele disse: eu estou pesado, como que eu vou voar? E na minha família nem tem histórico de patos que voam. Mas de repente ele teve uma ideia de que ele precisaria perder peso para poder voar. Então o patinho subiu numa ribanceira e ensaiou seu primeiro voo. Foi um fracasso. Ele voou 3 metros e deu com o papo no chão, se arranhou um pouco, mas não desistiu. No dia seguinte ele estava lá novamente na ribanceira, ele sobe lá e projeta mais um voo. Dessa vez ele voou já uma meia dúzia de metros, arranhou-se de novo, mas no dia seguinte ele estava lá novamente ensaiando o seu voo. E desta vez ele já voou um pouco mais, uns 10 metros. E assim foi dia após dia. Quando de repente os demais patos do sítio notaram que aquele patinho, de que aquele pato estava fazendo algo estranho, subindo numa ribanceira e tentando voar. Aí começaram as críticas. Mas eram críticas de todos os lados. Uns diziam assim: o que foi? Pirou? Tá louco? Onde você viu na nossa família ter histórico de alguém algum pato da nossa família que algum dia voou? Quem voa são os marrecos, as garças, os passarinhos menores, os urubus até, mas nós não. Nós não temos histórico de voar, né? E o patinho ouviu aquilo, mas no dia seguinte ele estava lá novamente ensaiando o seu voo. Ok. E aí, mais críticas. Uma das primas dele, uma pata bem gorda, chegou para ele e falou assim: que é? Tá querendo impressionar a pataiada feminina aqui do sítio? Que é? Você pirou? Tá ficando doido? Você tá vendo que pato não voa? E tome crítica. Mas o patinho continuou ensaiando seu voo. E enquanto ele ensaiava o voo, ele voava um pouco mais. Ele foi perdendo peso. Ele foi ficando leve. E aí, todos os dias ele estava lá, mesmo debaixo de críticas e mais críticas de que não havia histórico na família de nenhum pato que voasse. Mas ele continuou lá. Pois bem, o pato perdeu peso, o pato ficou leve e agora o pato voava por sobre todo o sítio. Ele voava alto, ele voava bem, era o único pato que voava naquele sítio. De repente chega dia 24 de dezembro, véspera do Natal. O dono do sítio, com a sua esposa e seus filhos e amigos, chegam no sítio para passar a ceia, celebrar a ceia de Natal. O homem olha para os patos, tá todos ali, inclusive o pato que voava e o dono nem sabia que ele voava. E o dono do sítio diz para sua esposa: amor, nós estamos aqui para fazer a ceia de Natal, não é verdade? Então, diga aí aos meninos e você, peguem alguns patos para que nós possamos assá-los e fazer a nossa ceia de Natal. Pois bem, o patinho que sabia voar, quando ouviu essa história de assar patos para a ceia do Natal, o que você acha que ele fez? Ele voou. E voou para bem longe e ficou voando sobre o sítio. Quem você acha que foi para a panela? Isso mesmo, os patinhos obesos, pesados, né? E aqui, nada contra as pessoas, estou contando uma história de animais. Os patinhos que nunca pensaram em mudar, em um dia aprender a voar. Pois bem, o que é que essa história nos ensina? Que na vida a gente tem que aprender coisas diferentes, é isso mesmo. Se você olhar para a maioria, você vai ser só mais um na fila da maioria. Se você olhar para as críticas, você vai parar.
Gente que vai dizer para você, mas na nossa família nunca ninguém se formou na universidade, nunca ninguém foi advogado, nunca ninguém foi médico. Na nossa família, nosso bisa foi assim, nosso avô foi assim, nosso pai foi assim, a gente sempre foi assim. Então por que você está querendo ser diferente? Não dê ouvido a essas pessoas. Não dê ouvidos a estas pessoas que tentam desfocar você, até porque elas querem que você esteja na mesmice delas. Não, vá em frente, aprenda a voar. Aprenda, para isso você tem que se sacrificar, não é isso? O patinho arranhou o papo várias vezes, tem que perder o peso da preguiça, tem que perder o peso da inatividade, tem que perder o peso de tantas coisas, até você ficar com corpo, alma e espírito leves. Aí sim, e quando você estiver voando, quando você chegar lá e os problemas vierem, é muito mais fácil de você driblá-los, não é isso? E se dar bem mais do que outras pessoas. Então que Deus abençoe a você. Pega essa história do patinho, eu achei essa história sempre muito interessante. É assim na vida, é assim na vida. Se olhar para as críticas, a gente não sai do lugar. Essa é a verdade. Abraço.